se f é uma função contínua em A, f é derivável em A? Verdadeiro ou falso? Se f é derivável em A, então f é contínua em A? Só uma das duas é verdadeira. E a gente agora vai estudar aqui e avaliar qual das duas que é verdadeira. Então, uma função ser contínua em um ponto, graficamente, a ideia intuitiva disso é quando a gente esboça o gráfico sem tirar o pincel, o lápis do papel aí na hora que você está esboçando. Isso aqui é uma ideia de uma função contínua. Então, o que ela é ser contínua no ponto? Um ponto que eu estou estudando especificamente aqui, ó, estou estudando só no A, que é o enunciado ali. Ó. O A está aqui, o F de A está aqui. O que é ser contínua? É quando a função aqui, eu vou estudar próximos de A, os valores têm que coincidir. Quando eu estudar próximo de A, a imagem da função tem que ficar aproximada do F de A. Então, num primeiro momento, são três coisas para falar que é contínua. Tem que existir a função no ponto, tem que existir o limite dessa função quando x tende ao ponto, e esses dois resultados têm que ser iguais. Então, esse limite aqui no primeiro momento, ele pode ser um L, e se ele for igual ao f de A que existe, a gente diz que essa função é contínua. Mas a ideia do gráfico é que ela é um gráfico sem interrupção. Então, a gente tem muitos exemplos de gráficos sem interrupção, mas isso aqui é falso. E é falso por quê? A gente poderia pegar um exercício e falar, olha, não funciona para essa função. Uma função clássica que não funciona isso é a função modular. Por quê? A função modular é uma função que, no zero, ela tem um bico, ela é aquele V que a gente conhece. Então, a função modular é uma função que a gente conhece bem, o módulo. A gente tem, ela é y igual a x para x maiores do que zero. Então, aqui eu tenho todo mundo elevado nele mesmo, e y igual a menos x. Então, se a gente for calcular a derivada aqui na origem, essa derivada não existe, porque quando a gente faz a esquerda vai dar menos 1 e a direita vai dar 1. Eu tenho que fazer essa conta, tá? Mas essa conta eu já enviei. Então, se vocês quiserem, depois a gente faz isso de novo. Mas então, ó, não existe a derivada dessa função em x igual a zero, mas ela é contínua no zero. Quando eu estudo f de zero é zero e o limite de módulo de x, quando o x tende a zero, é zero. Essa função aqui, quando eu calculo a derivada, vai envolver aquela módulo de h sobre h, o módulo de x sobre x aqui, no zero, e essa função módulo de x sobre x, a gente vê que dá 1 para maiores que zero e dá menos 1 para menores. Então, ela tem um salto. Essa função aqui, ó, ela não tem ela não é contínua no zero, ela não está definida em zero, então a derivada vai envolver essa ideia aqui. A gente pode fazer isso com mais detalhe depois, mas então, o que é mostrar que é falso? Mostrar que é falso é encontrar algum lugar que falha. Por quê? Porque a função módulo de x é contínua, mas ela não é derivável em zero. Ela é contínua em zero e não é derivável em zero. Agora, o que é uma função ser derivável? Ser derivável existe esse limite aqui, ó, f de, no caso, como ela é derivável em A, existe f de A mais h menos f de A sobre h quando h tende a zero. Se preferirem, um outro formato que a gente tem para isso, quando a gente chama isso aqui de x, faça x igual a mais h. Então, esse limite aqui a gente pode trocar por um limite equivalente a ele, que fica assim, ó, limite de f, a mais h eu estou chamando de x, menos o f de a continua a. Quem é h? Isole h aqui, h é x menos a. Quando h tende a zero, o que acontece com o x? Estou olhando aqui para cima, para essa escolha. Quando h tende a zero, o que acontece com o x? O x tende a a. Então, esse limite aqui, se ele existe, ele é a derivada em a. Esse limite, se ele existe, ele é derivado em a. Derivado em a. Então, existir isso é muito mais forte do que existir o valor do limite, quando x tende a A e é igual a f de A. Isso aqui que é ser contínua. Isso aqui é ser contínua. Isso aqui é ser derivável. Então, está dizendo que ela é derivável, então ela é contínua. Então, isso aqui é verdadeiro. Como é que eu provo isso? O provar, eu tenho que chegar nessa conclusão aqui, ó, que esse limite vale isso. Isso é que é demonstrar. Mas aqui em cima está dizendo que esse limite existe.
Então, a demonstração disso, a demonstração, provar, não adianta provar assim, como para todas as funções polinomiais isso é verdadeiro, então é verdadeiro. Como é verdadeiro para as funções seno e cosseno, é verdadeiro. Então, provei. Não é. Provar é provar para todas. Não fala assim, nem adianta vocês tentarem criar uma outra função. Então, o que acontece aqui, ó, esse limite aqui é equivalente a f de x menos f de a, quando o x tende a A, esse limite aqui ser zero. Provar que isso aqui é igual é provar que esse aqui é zero. É como se eu estivesse passando um f de a para o lado de cá, né? Ó, provar que esse limite aqui é zero. E aí separa os limites, o limite da subtração. Agora, existir esse limite, que é a hipótese, ó, se ela é derivável, existe esse limite. Então, como é que seria a demonstração de concluir aquilo ali? Eu viria aqui e falaria assim, olha, o limite de f de x menos f de a. Opa, escrevi, falei uma coisa e escrevi outra. F de x menos f de a sobre x menos a, esse limite existe, ok? Então, eu quero provar que esse outro limite aqui dá zero. Então, eu vou fazer a seguinte conta. Esse limite aqui, eu quero provar que dá zero. Eu vou multiplicar e dividir por o mesmo valor. Multiplica e divide por x menos a. Ou seja, estou incluindo uma coisa aqui, ó, que é multiplicar por 1. Então, isso não altera o meu limite. Se eu simplificar aqui, dá tudo certo. Agora, qual é a hipótese mais forte aqui? Ó? Ela é derivável. Então, isso aqui é um número, porque existe o limite. O limite poderia ir para o infinito e não existir. Não é o caso desse, porque ela é derivável. Então, existe. Então, vamos separar os limites. Quem que vai ficar o limite do que está entre colchete branco aqui? Um número que é f' de a. Então, esse número aqui eu posso escrever f' de a, existe. E quando x tende a a, quanto que vale x menos a? X tende a a, isso aqui vai dar zero. Então, provei que esse limite dá zero. Então, agora, o que eu quero mais do que a conta em si da demonstração, que não é a ideia, naquele exercício que eu pedi para provar lá, usava uma coisa relativamente simples, né, que usava soma, né? Seno de cosseno, na avaliação anterior que eu estou me referindo. Mas quando eu estou pedindo para fazer essa análise aqui, eu quero uma ideia mais intuitiva. Então, quando eu venho para isso e falo assim, isso aqui é verdadeiro ou falso? Então, eu vou tirar o verdadeiro ou falso. Não é isso que está me interessando nesse ponto. O que está me interessando aqui é, se eu estou com uma função, então, eu não quero mais o verdadeiro ou falso, eu quero uma análise geométrica, tá? Então, vou mudar um pouco. Se ela é contínua em A, ela é derivável em A, qual é essa ideia? Não, se a função é contínua, mas ela tem algum bico, ela não é derivável. Mesmo sendo contínua igual a módulo, ó, teve um bico. O bico poderia ser assim também, ó, não precisa ser bico reto, não. Uma coisa igual a essa aqui, ó, essa função aqui, por exemplo, é a x elevado a 2/3. Ela é contínua, mas se eu for calcular a derivada dela vai ficar deriva, o expoente fica menos 1/3. Então, a derivada não existe em zero. Então, ela não é derivável em zero. Então, ela é contínua, mas ela não é derivável no zero. Então, ela tem um bico. Meu desenho ficou péssimo aqui. Esse bico é mais, assim, bem justinho, assim, tá? Então, funções que não tem interrupção no traçado, mas que tem bico, não são deriváveis. Agora, função que é derivável. A função que é derivável, ela é uma função que ela tem uma curva que a gente chama de suave. Ela tem reta tangente em cada ponto. Em cada ponto que eu for olhar, ela tem uma reta tangente. Então, essa função, além de não ter interrupção, porque ela, né, vai ser contínua, ela não tem esses bicos que tem ali em cima. Então, essa ideia geométrica que eu queria que vocês gravassem. Ficou claro, gente? Então, ó, voltando ao VOF. Se for fazer VOF, tem que fazer, ó, é falso por quê? Para a função módulo de x, ou então para aquela função que eu acabei de escrever, x elevado a 2/3, ela é contínua em A, mas ela não é derivável no zero. Ela é contínua em zero, não é derivável em zero. Achar um contra-exemplo. Se for verdadeiro ou falso, essa aqui é verdadeira, eu tenho que demonstrar, e demonstrar é usar limite.